E aí, gente, a isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre a América do Norte, especificamente sobre Seattle, que a gente pode ver que recebe do Oceano Pacífico, também pode exportar para lá. Então a gente tem o Golfo do Alasca aqui em cima, a gente tem parte do Canadá, e por fim a gente tem aqui Seattle e Portland que a gente vai ver. Primeiro vamos para Seattle. Seattle é a terra do iCarly, né? Quem já viu o iCarly? Eu, pessoalmente, quando era pequeno, nunca pensava que era dessa forma, né? Até faz sentido porque o pai da Carly trabalhava com isso, né? É uma cidade portuária. Como que a gente entra aqui, né? Então, aqui, numa região que seria território tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, a gente tem aqui o Mar de Salish, no estreito de Juan de Fuca, né? Então, você entra por aqui, e aí você tem várias ramificações, algumas vão dar em Vancouver. A gente subir aqui no estreito de Haro, vai pra Vancouver aqui. Dá pra ver que é uma cidade também que é portuária. Aqui pelo Borondiniete e pelo Rio Fraser, né? Só que nosso foco aqui é em Seattle. Eu creio que, na minha opinião, Seattle tem a melhor estrutura, assim, questões geográficas, né? Tem a melhor estrutura no ponto de vista portuário, assim, não só de questão de beleza, assim, mas questão de cidade junto com o porto, nesse sentido, né? E talvez você concorde não com isso, né? Então aqui é a parte dos Estados Unidos. Você tem aqui, depois de entrar no estreito de Juan de Fuca, né? Você vem por aqui, passa pela. Tem um estreito específico aqui. Tem uma parte aqui, é aqui. A Baía de Hill Hole. E aí daqui você consegue entrar mais adentro. Então daqui você entra, tem o Lago Union. E aqui tem várias conexões. Tem pontes também que passam por aqui. E você vai ver que esse lago é bem grande. Não conecta aqui esse outro. Mas é bem interessante a forma como que isso daqui é feito, né? Tem essa conexão aqui, que é com o rio Cedar. Quando eu vi isso daqui, eu achei interessante. Eu pensei onde dá esse rio, né? E eu sempre segui esse rio Cedar. E é uma coisa muito difícil seguir rio no Google Maps, né? Mas aqui ainda é o rio Cedar. Você vai ver que tem uma entrada ali. Que você consegue continuar aqui. Se você quiser, né? Enviando mercadorias. Seguindo o rio Cedar aqui. Se eu não errei ainda. Isso eu fiz na Rússia também tem um rio que é difícil de seguir, que é o rio. Não é o Terek, acho que é outro. Mas enfim, o rio Cedar ele vai continuando. Acho que aqui ainda é ele. Aí eles lagam ali. Aí tem aqui. Vem até aqui. Tem uma barreira aqui. Pra essa piscina aqui, Massapu, que é bem grande, né? Vai dar um lago. Tem uma entrada ali. Esse tipo de entrada pode ser útil para você ter transporte de mercadorias na região, né? Então você entra pelo Seattle aqui e vem nessa parte específica no Cedar River, no Rio Cedar. E no geral, o Seattle ele tem relação a exportações de certas commodities que eu vi ali, como soja, milho, aqui no caso são exportações. Alguns tipos de alimentos, como maçãs, peras, legumes, comida congelada, partes de aeronaves, né? Carros também, eu não sei se tá aqui, mas também com relação a peças de carros, Portland também é outra.
carne de porco, alumínio, em partes, né? Ferro, bronze, copper é bronze. Entre outros tipos de commodities, né? Principalmente soja e milho, que é algo extremamente importante, né? Não tem trigo aqui, seria bom trigo em valores altos, mas não. Mas partes de carro e de aeronave são interessantes. Que é uma questão de vantagem competitiva de Seattle. Tá no top 10, eu creio, de PIB de cidade nos Estados Unidos. Então, se a gente pegar top PIB EUA City, não vai aparecer ela, mas ela tá no top 10. Eu coloquei EUA, mas ok. Porque Nova York e Los Angeles está na frente, mas ela tá no top 10, algo assim. A cidade de Seattle, né? Então, acho interessante essa conexão aqui. E tem algumas baías que você pode encontrar por aqui, como a Baía de Juanita. Creio que tem outra. A de Arrow. A Cove de Cozy Cove. Baía de Fairweather. Pontos que cruzam aqui, né? Além de barcos, tem as pontes cruzando também. Então eu acho bem interessante a forma que essa cidade é construída. Ela é bem desenhada, bem interessante da forma que a estrutura é feita ao redor. Lembrando que ela pode receber coisas por aqui. E obviamente o fluxo de mercadorias sai daqui, passa por essa parte aqui, Puget Sound, até o estreito de Juan de Fuca, né? E aí sai para lá, para o Oceano Pacífico, né? E embaixo de Seattle você tem outra cidade portuária, que até o nome é óbvio, né? Até porque Sea tem a ver com o mar, né? Seattle, né? Eu não sei o que a parte do aro significa. Mas Portland é basicamente terra portuária, né? Em inglês. Como que a gente entra em Portland? Ela não é tão bonita quanto Seattle, né? Em questões geográficas. Mas você entra aqui por essa parte aqui. Tem até um forte ali. Pelo rio Columbia, né? Então você entra pelo rio Columbia, que é muito extenso posteriormente. E aí você entra por aqui. Passa pelo rio Columbia. Até Portland. E aí você tem uma divisão com Washington, né? Ou tô errado? Tem uma divisão com Washington aqui. Tem uma divisão com a linha pontilhada aqui de Washington para um lado e Portland do outro. Tem o aeroporto. E aqui você tem também outra ramificação do Rio Columbia, que é esse rio Willamette, que vai passando também ali. Mas a questão é, para você tanto exportar quanto importar daqui, você tem que passar por essa parte aqui. Então essa é a entrada. Isso é muito importante. E também essa estrutura aqui é interessante do ponto de vista de portos, né? Que nem a gente viu anteriormente. Até é bom mostrar aqui no México, né? No Golfo da Califórnia. E que eu mostrei também no porto de... no porto do Brasil, né? Porto Alegre. Aqui, ó. Também tem uma estrutura muito útil para você criar um sistema de portos, né? Um portuário extensivo, né? Aqui também em Buenos Aires também você tem aqui, ó, perto de Buenos Aires. Eu não mostrei essa região antes, mas também tem uma estrutura interessante, mas não tanto quanto a que eu mostrei. Então, eu acho interessante esse tipo de estrutura assim. Então, você tem aqui, vamos achar Portland de novo. Basicamente, você tem essa estrutura diferente de Seattle, mas também é interessante. E que você pode ter fluxo de mercadorias aqui entre o país também. Pesca e coisa do tipo nessa região. Então, nesse caso, foi Portland. Só que aqui a gente não vai só pra Seattle e Portland, a gente vai pra outras regiões, porque não fica muito chato só esses dois, né? Então vamos pra outras que eu não falei anteriormente. Nessa parte
oeste nos Estados Unidos. Então a gente vai aqui. Primeiro para São Francisco. Então você tem essa entrada aqui, que é a Golden Gate. E você tem aqui a ponte de Golden Gate, que é aquela famosa que você vê nos filmes. Então dá pra ver aí. Todo mundo já viu num filme ela caindo. Parece que querem que caia. Quando você entra, você se dá cara com Alcatraz, que é a prisão que o Al Capone foi preso. Tem o filme Alcatraz e tal, só que é uma ilha, né? Só que agora não é mais uma prisão. Um bom cenário pra filme, né? E aí você tem uma ponte enorme que cruza São Francisco, que é bem, assim, extensa, né? Tem várias pontes, na verdade, que cruzam essa cidade, né? Aqui nessa parte aqui, ó, você tem várias pontes que cruzam essa cidade, que conectam aqui São José com outras partes ali. Então São Francisco aqui, ele tem essa, principalmente essa Golden Bridge e essas outras três que conectam aqui com essas outras regiões. E aqui você tem também as empresas mais fortes, talvez, dos Estados Unidos e do mundo, né? Eu creio que é uma das cidades com o maior PIB per capita dessa região. Não, PIB per capita não, PIB. Então, questão de produção, São Francisco é uma das maiores, eu acho que perde para Chicago e Nova York. Então, o Vale do Silício fica aqui. Então, já é o suficiente para você saber que isso aqui é importante. Mas é interessante que ela também é uma cidade que pode ser portuária como as outras que a gente viu anteriormente. Tipo, Miami também, uma cidade rica, né? A gente tá falando de cidades ricas, Miami fica aqui, perto do Golfo do México. O que é uma posição estratégica também. Quando a gente vê aqueles barcos que a gente vê aqui, ó, nessa Baía de Biscayne, é a mesma estrutura que eu falei anteriormente, né? Que você tem uma estrutura de terra dessa forma assim, desse formato, né? Como a gente viu em Porto Alegre e no Golfo da Califórnia. Esse formato aqui é muito interessante do ponto de vista portuário, né? Dá pra ver como Miami é muito vista por esses lugares, né? A gente pode até pegar uma imagem daqui. Deixa eu ver se eu pego uma imagem que mostre uma região interessante desse ponto de vista, né? Eu acho que não vai mostrar não, mas... Enfim, é só ver Velozes e Furiosos que você vai ver. Como Miami é bonito esse tipo aqui. Até essa parte aqui também. A parte aqui também tem uma estrutura interessante do ponto de vista de você construir embarcações. Tem uma ponte que segue tudo isso daqui, né? Bom. Ok, São Francisco, né? Voltando pra São Francisco. Perto de Sacramento ali. Então, além dessa parte por baixo, tem por cima a Baía de São Francisco, Baía de São Pablo. Você entra nessa estrutura interessante aqui no Napa River, no Rio Napa. Até tem uma estrutura legal aqui nessa parte, que vai dar nesse monte de ramificações aqui, que não são interessantes para nós no momento. Então a gente tem que começar um pouco mais para baixo. Que depois de São Francisco, você tem essa Baía de Monte Rei. E você tem também aqui Los Angeles, que fica também numa parte também portuária, em certas questões. Então você tem aqui a Long Beach, que é bem famosa em filmes. Assim, vários filmes já vi passando aqui. Los Angeles é muito famoso, né? Você vê que, não necessariamente, mas a maioria das cidades fortes, elas são nesse sentido assim, né? De você ter uma conexão também portuária histórica nessa cidade. Que fez ela ser o que é. Até em Nova York, se você ver aqui, Nova York ela tá também numa questão de receber mercadorias e também exportar pro Oceano Atlântico em diante, né? Então você vê Nova York aqui, ela também tem uma estrutura que é interessante do ponto de vista portuário, né? Não igual Seattle, né? Mas você vê aqui que ela é bem, tem uma estrutura interessante, né? O próprio Chicago também. Vamos ver se eu acho que Chicago. Então a gente tem Chicago aqui e aqui no Lago de Michigan, que é bem famoso. A gente vai ver essa parte aqui melhor posteriormente, né? Como que entra aqui. Só que a questão é que, normalmente, historicamente, essas tipos de cidades elas são construídas perto onde tem água.
normal. Não só fontes de água doce, mas também regiões desse tipo, né? Seja para agricultura e outras questões. Então, tem uma razão histórica, talvez, para Nova York estar aqui, Chicago estar ali, e Miami estar nessa região aqui, São Francisco aqui. Então, cadê São Francisco? E Los Angeles ali. Então, tem razões do porquê as pessoas moram nesse tipo de região, né? Não é porque a região em si faz mais empresas de tecnologia vierem até aqui, não. É porque essa história, o desenvolvimento histórico dessas cidades talvez tenham sido influenciado por essas regiões que são boas de se morar e de, é, de ter uma densidade de pessoas concentrada muito grande e acaba tendo várias empresas. Não é esse tipo de região, porque Los Angeles, São Francisco, Seattle, Chicago, que a gente viu aqui, e Nova York, Miami também a gente viu. Miami eu acho que gostei. Elas são cidades que estão em posições estratégicas, né? Então tem uma razão, não só essa, né? Não tô dizendo que é só essa razão. São outras razões de outros tipos de negócio que tem nada a ver com questões marítimas. Mas que até Washington aqui também. Aqui passando pela Baía de Chesapeake. Chesapeake, provavelmente eu falei errado. Aqui chegando até o rio Potomac. Até aqui passar por ela, você vê que tem rios que seguem. E esse tipo de cidade não tem no Brasil, não. Esse tipo de estrutura, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de. Mais Porto Alegre, né? Você vê aqui, ó, que não tem tanta ramificação desse estilo, né? Porto Alegre é diferente, mas outras regiões talvez. A gente vê em Santos, é um exemplo. Aqui na Baía de Santos, eu já fui aqui uma vez. É um exemplo que é interessante do ponto de vista portuário, né? Então você vê aqui várias ramificações ao redor. Não tantas, mas aqui a Praia Grande também. Porém, talvez não, até aqui também não. Aqui já é um pouco interessante, mas tem cidades grandes aqui também, por exemplo, a Baía de Guanabara. Já é interessante para grandes cidades, embora São Paulo seja maior. São Paulo. São Paulo tá aqui. Bom, que ainda não, Rio de Janeiro nesse contexto parece mais interessante, mas São Paulo é mais. Tem um PIB maior, né? Mas o ponto é que tem razões para cidades serem nesse tipo de região. É concentração de grande número de pessoas. Então, nesse caso, a gente viu aí Seattle, Portland, São Francisco, entre outros. Até faz sentido citar México, né? Se a gente seguir o Golfo de México aqui, a gente vê também alguns lugares. Ó, Acapulco ali. Cadê Acapulco? Lembro que tinha. Acho que é aqui. Nessa região também tem. Não, não é o que eu queria. Acho que é mais aqui mesmo, México. Tipo, San Diego também é interessante que tá aqui, né? San Diego também. Dá pra ver que tem uma. Aqui a Baía de San Diego, né? Águas internas do Estados Unidos, obviamente. E uma estrutura interessante aqui do ponto de vista portuário, né? Possibilidade, né? Aqui também, ó. A saída de barco. Enfim. Então, eu acho esse tipo de coisa interessante do ponto de vista econômico e do ponto de vista marítimo, né? Então, você vê que tem barcos que podem tanto sair daqui pra lá, tanto de vir daqui pra cá. Talvez você tenha. Assim, você pode vir por aqui, né? Passa pelo canal aqui de Moçambique. Pra você vir, por exemplo, pra cá. Né? Brasil e tudo, mas. Se alguém quiser enviar direto pra São Francisco alguma coisa, chip eletrônico, a China, por exemplo. A China quer enviar chip eletrônico, a Coreia do Sul também, né? A Coreia do Sul está aqui, Japão também.
Eles produzem chips eletrônicos. Índia não, Indonésia. Tem várias fábricas, coisas que são fabricadas ali, né? Aí vem de barco, passa por Midway e vem até aqui. Opa. E vem até essa região aqui, né? Não necessariamente passa pelo canal do Panamá. Se quiser ir até o Golfo do México entregar coisas aqui em Louisiana, Houston, tem que passar pelo canal de Panamá, né? Aqui. No Mar Caribenho e tal, se passar pelo Mar Caribenho até o Golfo do México. Mas o ponto é que essas cidades portuárias são bem interessantes e tem razões para elas serem ricas como são. Historicamente, pelo desenvolvimento delas. Talvez. É isso. Até o próximo episódio.